Então, muito bom dia. Começo por agradecer à organização deste workshop, deste congresso, deste workshop essencialmente. Portanto, o convite. Tenho claramente a minha ideia de que a minha comunicação era assim um bocadinho ao lado daquilo que é a grande temática, mas penso que pode ser um contributo interessante, porque é também a única de medieval, não é? Com todas as questões, não é? Que levanta a conhecer a vocação, ou falar sobre a vocação, ou possivelmente sobre a predestinação, que não chega de certeza na época medieval, ainda por cima com mulheres, com clarissas, mulheres enclausuradas e que não têm uma produção, em Portugal pelo menos, não têm uma produção literária que se possa analisar, como depois, mais tarde, a minha colega vai falar sobre a produção, essa mesma produção já no século XVII e XVIII, não é? Mas para os séculos XIII e XIV, são aqueles que estão em causa, aqui não há realmente escritos de clarissas e muito menos sobre a sua espiritualidade. Haverá e há ligados à regra, ligados a Santa Clara, e vamos falar precisamente disso. Peço então a vossa atenção, se é possível, se vou despertá-la para esta questão, para este conjunto de questões que, como vos digo, podem ser assim um pouco mais ao lado da temática. A Ordem de Santa Clara, implantada desde cedo no panorama religioso português, tem pelo seu dinamismo e pelo número de vocações que atrai um papel fundamental no tecido religioso das cidades, especialmente nas zonas de periferia, periurbanas. Aos conventos de clarissas fluem mulheres de todos os estratos sociais, revelando a vitalidade da mensagem de Francisco e de Clara numa sociedade onde os privilégios dados aos mosteiros e à sua população eram, regra geral, numerosos e concitavam as aspirações de muitas mulheres e também, especialmente, das suas famílias. A questão que se coloca aqui é perceber até que ponto a entrada no convento é o resultado de uma escolha meramente humana, económica, sociopolítica, ou certas mulheres que optam por viver a pobreza num espaço de clausura realmente sentem que eram chamadas pelas graças a Deus, estando plenamente conscientes do que lhes era pedido, sendo assim em total liberdade. Se uma resposta cabal não é possível, já disse, várias aproximações são importantes. Quanto a mim, para uma primeira primeiríssima abordagem a esta questão. Assim, a fim de tentar responder, vamos, em primeiro lugar, fazer uma aproximação que se inicia com a explicitação da vocação clariana, que entronca na de Francisco, mestre e guia espiritual de Clara. Sim, depois um caminho de um dos instrumentos que regula essa vocação, ou seja, as várias regras, que transmite a tradição e o desejo de Clara e das suas companheiras de se entregar totalmente a Deus, bem como a evolução da sua forma de vida, fruto de várias situações que as comunidades vão vivendo. Por último, apresentarei algumas situações concretas, 3, vividas por comunidades inteiras ou apenas por uma freira em Portugal, que podem revelar a inexistência de uma vocação assumida por alguns cenóbios e professas, num aparente assomo de liberdade e de revolta, ou pelo contrário, podem revelar a assunção perfeita e clara da sua vocação. Assim, a vocação de Clara, que é a primeira que irei apresentar, porque é aquela que está mais documentada também, é por excelência, qualquer vocação é por excelência uma resposta individual, dada em liberdade e consciência, a um chamamento da graças a Deus, caminho a percorrer que pode ser também vivido em comunidade. Assim, uma ordem religiosa tem como seu fundamento uma vocação específica a que os seus membros procuram ser fiéis e que constitui o cerne do seu anúncio evangelizador e a sua forma de inserção na comunidade dos crentes, que é a Igreja. Clara vive numa época de grandes transformações sociais e a sua vida respondeu aos novos desafios que se apresentavam à fé cristã, traçando um caminho espiritual seguido por muitas outras mulheres que, como ela, viviam esta inquietude. Pedindo, humilhante, há um sem número de respostas a esta inquietude. A conversão de Clara foi uma mudança radical de vida depois de um período de inquietação e busca. Inspirada por Deus e motivada por Francisco, rompe com tudo: a família, os amigos, o estado social a que pertence, para seguir Jesus Cristo. Busca desta forma uma alternativa
ao modelo monástico, mas não segue o mesmo caminho dos movimentos mais conhecidos de mulher religiosa do século XII. Elaborou antes uma síntese que retoma a experiência contemplativa dos padres da Igreja e da vida monástica dos séculos anteriores, mas inscrita na dinâmica desta sequela Christi, à semelhança dos franciscanos e de outros movimentos evangélicos. Portanto, em claro, há esta síntese, como sabem, é a primeira regra feita por uma mulher. Uma das regras é a primeira, portanto, é esta de Clara. No testamento de Clara, ao recordar a sua vocação, ela destaca 3 aspectos fundamentais: a iniciativa de Deus, a mediação de Francisco e o seguimento de Cristo como caminho. A vocação das Clarissas assenta, pois, neste seguimento de Cristo, pobre e humilde, o Filho de Deus crucificado que se fez caminho para trazer ao mundo a graça e a misericórdia de Deus, que conduz a uma comunhão de vida e destino com Ele, com o compromisso de gerar em vida. A sua vocação não é assim um mero seguimento também, portanto, exterior. Ela centra-se na pobreza, na amiga pobreza, como a síntese de todo o processo de encarnação de Cristo e expressão concreta da kenosis do Filho de Deus e do seguimento dele, em liberdade e autonomia, numa vida de total entrega e contemplação deste mistério. Nele, Clara descobre a especial solidariedade de Deus com os pequenos, os pobres. Mas este seguimento tem ainda uma dimensão contemplativa. Assim, a originalidade da proposta de Clara também se manifesta na síntese entre seguimento e contemplação. Ou seja, a inscrever a contemplação na dinâmica do seguimento. Trata-se de um seguimento contemplativo. Dizer que Cristo fez caminho e espelho significa encontrar Jesus Cristo como alguém que vai à frente, cuja vida é um dom, uma proposta, um caminho. Se seguir é colocar os nossos pés nas pegadas de quem vai à frente, contemplar é colocar nele a mente, a alma e o coração numa entrega total. A metáfora do espelho, que é uma metáfora muito utilizada anteriormente pelos padres da Igreja, ligada essencialmente ao conhecimento racional, neste caso é aplicada a Jesus Cristo, é a grande originalidade clara, e serve para explicitar a experiência contemplativa. Esta contemplação transforma e diviniza, ou seja, converte e cristifica. A pessoa que contempla converte-se ela própria em espelho de Jesus Cristo. E ser espelho de Cristo supõe uma vocação missionária, uma chamada a manifestar com a própria vida o projeto de Deus revelado em Cristo. A contemplação qualifica e confere profundidade ao seguimento. E o método contemplativo de Clara, que é possível ver na segunda e na quarta carta dela à princesa Inês de Braga, e também Clarissa, não é? Pode resumir-se a: olha, considera, contempla, transforma-te e testemunha-o. Sobre isto há imensa coisa, que não irei desenvolver, como é óbvio, não é muito. No ato contemplativo participam todos os sentidos, a mente, o coração, a pessoa toda, indicando dimensões do mesmo processo mais do que graus. Observar a pobreza, considerar a humildade, contemplar a caridade, traça um caminho tão amplo como a própria liberdade de Clara, porém tão preciso como a radicalidade da sua opção e produz enamoramiento. Transforma-se numa atração irresistível, num desejo de identificação com quem se ama, de comunhão, de vida e de destino. Nos escritos de Clara, acentua-se ainda a ver a relação pessoal com Cristo, nesta comunhão total, não é? Que se expressa de diferentes maneiras, como esposa, como mãe e irmã de Cristo. Também há alguma novidade, porque, essencialmente, a Clarissa, ou aliás, qualquer freira, é vista como a esposa, não é? Neste caso, não é apenas a esposa, também a mãe e a irmã. Como esposa, Clara exalta a dimensão essencial da participação de vida, a comunhão com o pobre, o crucificado. Ser esposa de Jesus Cristo supõe uma união vital, indispensável para que o compromisso com a causa do reino seja uma experiência cristológica e não só uma experiência messiânica. A relação amorosa com Cristo conduz a compreender com profundidade e a assumir sem desespero o escândalo da cruz. Como mãe, e aqui está o tema da maternidade espiritual, Clara fez muitos discípulos e discípulas para o seguimento de Cristo. E como irmã de Cristo, gera irmãos e irmãs entre os que a rodeiam. A questão da fraternidade, que é um tema essencial entre os franciscanos em geral, não é?
e que comungam do mesmo projeto, essas irmãs. Não é? Pobreza e fraternidade são, pois, os dois elementos básicos e inseparáveis da forma de vida professada por Clara e as suas companheiras, definida na regra como observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como veremos a seguir. Mas então olhar para um instrumento que pode ser considerado assim um pouco difícil de análise. Eu vou tentar, entre atos muito largos, perceber como é que a regra pode ser realmente um instrumento de passagem, por assim dizer, desta vocação, portanto, de tradição e de vocação. A vocação de Clara e a sua vocação rapidamente agregam a si não apenas em São Damião, onde ela estava, mas por toda a Europa, um grande número de mulheres que querem viver a mesma forma de vida. Nesta expansão e comunicação tem um papel fundamental dos escritos de Clara, obviamente, e de uma forma mais institucional e perene a regra, onde se cristaliza todo o pensamento e vocação das pobres damas enclausuradas, que regula o seu cotidiano e inspira toda a sua vida. São parênteses, é evidente que estas regras, ou a regra, só funciona realmente com os escritos. E vão ver que, depois quem tiver alguma curiosidade, mais tardiamente, se tiver alguma vez, de olhar para a regra, ou para as várias regras, verá que elas são em qualquer comunidade. E nestas das Clarissas, muito claramente, são instrumentos, às vezes, digamos, demasiado normativos e preocupados, aparentemente, para nós, com coisas muito externas. E, portanto, os escritos, o que eu falei anteriormente, e esta espiritualidade clara é muito mais transmitida pelos escritos do que pela regra. Só que, é evidente que para mim estava aqui falar da questão da regra, e vamos ver porquê. Assim, a sociedade e a Igreja estavam nos finais do século XII e princípios do XIII em mutação, como já dissemos, e os novos apelos que a primeira da sociedade lançava à segunda, à Igreja, eram ainda reforçados pela decadência interna de um grande número de mosteiros. O papado, pelas mãos de Inocêncio III, tenta levar a cabo um vasto programa de reforma do monacato do seu tempo, que passa pela institucionalização, logicamente, e também pela memorização dos costumes, pela melhoria dos costumes, digamos assim. Tenta levar a cabo, portanto, este processo, no que a vida religiosa respeita, e para isso proíbe, e isso é o que é parte fundamental, a constituição e a aprovação de novas regras. O que não impedirá depois de aprovar a regra de São Francisco, mas no quarto concílio de Latrão será o primeiro obstáculo, digamos assim, à formação de novas comunidades seguidas, regidas por novas regras. As três regras que eram aceites em Latrão é São Basílio para alguns conventos do Oriente e depois São Bento e Santo Agostinho. E a partir daí, a partir deste quarto concílio de Latrão, é dito, no versículo 15 e 16, que não há possibilidade de novas regras. No entanto, o que é certo é que, entretanto, tinha sido já aprovada a regra de São Francisco, não é? Que era já assim um bocadinho de chalice. Mas, claro, e as mulheres têm consciência nítida e plena de que isso é um obstáculo, digamos assim. Assim, Clara, aconselhada por Francisco, começa por aceitar viver de acordo com a forma de vida dada pelo mestre para a comunidade de São Damião, embora oficialmente a professar a regra de São Bento. Ou seja, Francisco cria um conjunto de normas genéricas, porque aliás a primeira regra de São Francisco é também um conjunto de normas muito genéricas, evangélicas, essencialmente, cria esse conjunto de regras, 3 ou 4, podemos ver o que é essencial, mas, e depois a partir daí, elas de qualquer forma estão sujeitas a uma regra que é de São Bento. Isto chama-se uma fictio iuris, portanto é uma ficção jurídica, porque no fundo o que elas seguem é realmente são os princípios de Francisco. Mas tinha que ser assim, neste primeiro momento. Esta era constituída, portanto, a tal regra o conjunto de princípios de São Francisco, por um conjunto de normas que não estavam escritas e de que só conhecemos alguns princípios através do próprio Testamento Claro. Certo é que os primeiros mosteiros de Sorora e Búzé, ou damas pobres, como eram chamadas, regiam-se por eles, onde o essencial se resumia ao seguimento de Cristo, à santa pobreza, que é já assim sempre, da irmã pobreza, da santa pobreza, associada à clausura e ao vínculo espiritual e jurisdicional com os fratos menores. Aliás, são os 3 elementos que vão, de alguma forma, ser constantes ao longo do percurso das Clarissas. Estes princípios normativos mantinham a comunhão e a novidade de vida religiosa mendicante nas comunidades de frades e freiras. A par destas observâncias, Clara alcança, em 1216, o Papa Inocêncio III, o privilégio paupertatis, ou seja, o privilégio da pobreza, e que lhes assegura aquilo que ela tanto deseja, um modo de vida pobre, despojado de bens e das preocupações que a sua gestão acarreta.
A rápida disseminação das comunidades de ambos povos à imitação de São Damião coloca o problema da forma canónica que deviam revestir. Preocupado com esta situação, o chamado cardeal protetor, o cardeal Ugolino de Ostia, o cardeal protetor é uma figura criada essencialmente para as clarisas, mas também é para dos franciscanos, solicitava ao Papa Leonardo III a faculdade para resolver este problema e conciliar umas comunidades um conjunto de normas de vida religiosa que deviam observar como complemento da regra de São Bento, a que se dá o nome de Constituições Uruguaianas, cuja profissão se requeria pelo seu reconhecimento legal dentro da Igreja, tal preocupação sempre muito clara da institucionalização e do controle. Tratava-se, no fundo, de uma nova regra que servia de base às seguintes. Estas Constituições não pretendiam formar uma nova ordem, no fundo, não falam ainda em ordem, não há essa ideia de ordem, é posterior. Mas não só colocar sob a proteção de Roma um movimento que já existia e que se desenvolvia com ideais e estruturas próprias. Com esta normativa fica bem claro não apenas o modo de vida encerrado dos anos pobres, mas também os rigores de jejuns e abstinências. Aceito pelo Mosteiro de Assis, esta regulamentação continuava, no entanto, a obrigar as laminitas a professar oficialmente a regra de São Bento, para não infringir o tal Canon 13 do Código Latino. Tendo subido ao solo pontifício com o título de Gregório IX, o Golino, portanto o tal cardeal protetor, contrariamente ao que estava definido nas Constituições, doa alguns bens ao Mosteiro que protege. Alarmada com esta situação, Clara pede a confirmação do privilégio de pobreza, a que este acede, mas apenas para a comunidade de Clara. Esta vai ser sempre a grande questão, como sabem, das clarisas, e será de todos os mosteiros femininos, a questão da posse dos bens e depois também dos próprios franciscanos. Não é? Neste contexto será aprovada uma nova regra, a de 1247, em que se abandonava definitivamente a menção à regra de São Bento, na forma de profissão, substituída por São Francisco, sendo os mosteiros daminitas confiados ao cuidado dos prelados da Ordem dos Irmãos. Simultaneamente autorizava-se de forma explícita a posse de bens em comum e não se referia ao voto de clausura. O que importava era a aprovação e a regulação pontifícia, pois nos anos 30 do século XIII, como disse, era cada vez mais difícil viver numa comunidade religiosa sem os princípios jurídicos da institucionalização. Esta regra teve logo de início a oposição de vários mosteiros, da própria Clara, que, não sendo afetada pela norma, porque tinha um tal privilégio, via perigar a unidade das laminitas, o seu principal objetivo de vida comunitária. Face a esta situação, Clara elabora uma nova regra. Portanto, isto acho que é importante para nós percebermos, são parênteses também, de que quando fala da regra, da regra, e nós temos um bocado de tendência, depois de anos mais tarde, como no século XVII, XVIII, XIX e XX, quando se fala de uma regra, é preciso ter muito cuidado com esta ideia de a regra. Com Clara acontece isso, com Francisco e com outros, há várias regras. É preciso saber qual o número de dirigimos, porque depois há uns textos que seguem várias destas regras, não é? Portanto, a direita. Portanto, neste caso, então, como digo, ela está alarmada com o que pode passar, especialmente por causa do privilégio da pobreza, mas de qualquer forma, nesta nova regra estão presentes a clausura, a vida contemplativa, a oração, os jejuns, tudo bem. Há a morte de Clara em 1250, e desculpem, passei aqui uma coisa importante. Estava a falar da regra anterior, em que o privilégio de pobreza estava em causa, mas face a isto, desculpem, Clara elabora uma nova regra em 1252, que depois é promulgada em 53. Esta sim, quando se fala da regra de Santa Clara, é esta a que nos referimos. Nela está presente Francisco, o exemplo de Francisco, a clausura, as penitências, a pobreza, o apostolado. Está presente a figura de Clara e aquilo que ela realmente mais representa. A morte de Clara, em 53, a sua canonização em 55 pelo Papa Alexandre IV, abre um período então de difusão ainda mais rápido destas comunidades. Surgem novas regras e a que nos interessa concretamente, a mais conhecida e mais divulgada, elaborada pelo cardeal protetor Orsini, Gaetano Orsini, é promulgada em 1263 pelo Papa Urbano IV. Esta é a regra urbanista. Quando se fala de freiras, de clarissas urbanistas, sabemos que seguem esta regra de 1263. E é esta que é a mais importante, porque é esta que os conventos portugueses vão seguir, e nunca a regra de Santa Clara. Aliás, na altura depois das reformas do século V, aí sim, voltarão à regra de Santa Clara, mas nos primórdios, no século XIII e XIV, a regra primeiro há um momento muito breve em que dois conventos
seguem, portanto, as constituições mundiais, muito pouco tempo, alguns um ano e pouco, e logo a seguir todas as comunidades, todos os 13 conventos portugueses do século XIII e XIV vão optar pela regra urbanista. E por isso mesmo, é essas que a regra urbanista, no fundo, é uma tentativa de juntar todas as outras, mas tem particularidades. E é dessas particularidades que eu vou falar para depois falar dos conventos portugueses. Ai, meu Deus. Olhemos agora para o caso português. Os conventos do século XIII e XIV têm toda a regra urbanista. É um instrumento realmente, como disse, altamente centralizador, onde a clausura assume um papel fundamental. E porquê? Porque pela primeira vez, numa regra de Clarissas, e depois seguirá para outras regras femininas, ou de conventos femininos, aparece a clausura como um voto. Portanto, os votos das Clarissas não são 3, mas são 4, de acordo com a regra de Urbano. Portanto, a obediência, o viver sem próprio, portanto, sem bens, não é? A castidade e a cláusula. Esta mesma situação vai ser depois desenvolvida, como sabem, pelos papas seguintes, nomeadamente a célebre bula do Papa Urbano VIII, a bula Pericoloso, que vai fazer com que todos os conventos femininos devam estar submetidos à clausura. E por isso nós não falamos já depois em conventos, mas sim em mosteiros femininos, sejam de que regra forem, sejam mesmo Clarissas, que a partir sendo os frades de convento, não é? Falando de conventos, podíamos falar também de conventos, mas não. Regra geral, e é assim que é mais correto, qualquer casa feminina é um mosteiro. Porquê? Porque submetida à clausura. E, portanto, a clausura com determinadas regras. Isto vai ser uma grande questão que depois em Trento vai ser outra vez sublinhada e depois de Trento os problemas virão sequencialmente sobre esta questão da clausura. É um tema importantíssimo, não interessa agora para o caso, não podem estar. Ao longo dos 16 capítulos desenrola-se então nesta regra urbanista um conjunto de preceitos, regras, para viver esta vocação. E então, desde os aspectos mais materiais, os aspectos muito espirituais, a regra não vai por esse caminho, vai pelo caminho de coisas muitíssimo concretas, dormir, dormir vestidas, não em celas, mas num dormitório comum, até aspectos de ofício divino, de jejuns e de abstinências que são muitíssimo rigorosas, até a maneira como os cargos se devem orientar, organizar, e sempre de uma forma, aqui neste caso, bastante, entre aspas, democrática, se pode assim dizer, ou seja, os cargos, essencialmente os cargos de serviço, não é? Portanto, a abadesa, depois do porteiro e outros todos são vivos e decididos em capítulo de maioria, ratificados, obviamente, depois pelo cardeal protetor e pelos franciscanos, mas todos eles são resolvidos na comunidade. Há imunidade especial, como claro, preconizada alguns doentes, com a pobreza, em relação à pobreza, que é outro aspecto altamente delicado, a posse dos bens é permitida à comunidade, não é permitida individualmente a cada uma. Portanto, cada uma delas deve haver sine próprio, como está dito, mas à comunidade é permitido gerir os bens dessas mesmas Clarissas. É uma questão complicada na Idade Média, mas também agora vamos por aí. Assim, orientados por estes princípios, os conventos portugueses viviam a sua vocação com algumas dificuldades, como todos, essencialmente a questão da santa pobreza, uma questão fulcral. E a primeira questão a colocar prende-se com a forma como a entrada no convento é por nós hoje concebida, não é? Ou seja, como é que nós olhamos para aquela época, ou para qualquer época, mas especialmente para a Idade Média, e, regra geral, nós dizemos sempre que na Idade Média a colocação de uma mulher, ou mediante a atração, ou o recrutamento, como dizer de outra maneira, de uma mulher para um convento é feito essencialmente por ou uma fuga ao mundo, ou por uma questão de familiar, de colocar ali no convento alguém que, digamos assim, fica, desculpem a expressão, encaixada, bem resolvida, porque não casa, não é? Ou então porque é viúva, também há casos, há bastantes casos desses. Pronto. E o meu objetivo não é esse, não é dizer isso, porque então estaria a negar qualquer possibilidade de vocação. O meu objetivo é apresentar 3 casos, tem que ser muito rápido mesmo, que elucidam que, no fundo, poderá haver realmente, e há da parte das monjas, alguma liberdade, e essa liberdade é muitas vezes de caráter negativo, ou seja, porque fogem do mosteiro, mas também muitas delas poderá ser de caráter positivo, que é o último caso que eu apresento, é que podemos dizer que esta vocação é reiterada, é afirmada de uma forma clara. Então, nos casos mais emblemáticos, todos que mais ou menos toda a gente já se conhece, é Santa Clara de Santarém. Eu apresento 2 casos, Santa Clara de Santarém e um de Coimbra.
Santa Clara de Santarém diz respeito à fuga de três freiras, Frúlio Martins de Alvim Henriques e Sancha Fernandes, para Cós, ou seja, para Alcobaça. E é uma questão que é levada à Corte de Roma, uma questão muito problemática pela abadesa e também pela própria Leonor Afonso, que é a filha bastarda de Afonso III, que esteve no convento. A questão enrola-se durante muito tempo, mas não interessa muito para o caso. O que é certo é que termina como? Termina com o facto de, até pela força de Alcobaça, ou não, vamos ver depois a questão, estas três freiras acabam por ficar em Cós, sob a dependência de Alcobaça, e os monges, inclusive, vão armados buscar os seus bens a Santarém. Elas, sempre pelo que nós sabemos, estão ficando em Cós. Não sabemos mais nada, a não ser da última estadia delas em Cós. Portanto, ao pé de si. Uma questão, já acabou, pois. Uma questão esta questão será uma questão de vocação, de mudança de vida e de caminho que aproxima as três mulheres de espiritualidade cisterciense, ou apenas uma questão conjuntural, em que a ida para um mosteiro mais rico, depende de uma rica abadia, será, portanto, uma coisa importante. De qualquer forma, inicia uma liberdade que nós não vemos facilmente nos mosteiros. É o caso também de Constança Pérez do Casal, que é de Santarém, é dada como perdida, não se sabe onde é que ela anda. No entanto, o mosteiro continua a gerir muito bem os seus bens, com o seu tutor, e ela está perdida. Portanto, digamos que perdida porque não se encontra o paradeiro dela, não sabe onde é que ela está. Estes dois casos são dois casos que iniciam uma liberdade, digamos, que levou estas mulheres a abandonar uma vocação e a partir para outra. Podemos dizer, quando possivelmente estavam fechadas no mosteiro, ou não. Poderá ser apenas uma questão conjuntural, mas é um início. O último, que me parece mais interessante, mas tem que ser muito rápido, desenrola-se no mosteiro de Coimbra e é menos conhecido. Aliás, a documentação está publicada, mas tem sido pouco trabalhada. E sucede depois de um conturbado litígio que se conhecem, mas também agora vão conhecer pouco, de Dona Mor Dias, fundadora do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, com os Crúzios, lutando, portanto, os Crúzios para ficar com este mosteiro de Santa Clara, que dizem que é deles. Porquê? Porque dizem que Dona Mor era freira professa e ela diz não ser de Santa Cruz. Portanto, há aqui um litígio que se arrasta durante cerca de 30 anos, não é? E que termina com a vitória das Clarissas, digamos assim, o que é muito bom. Com a morte da Mor Dias, em 1802, e respeitando os seus desejos, o bispo Dom João Martins de Soalheiras entregou o convento à guarda de menores, mas com uma condição. Os frades menores ficaram com este convento, mas não farão qualquer alteração nele. Quem é a sua vigária é Domingas Pérez. Domingas Pérez é uma mulher que veio com Mor Dias, veio também, que fez profissão, com certeza, em São João das Douras, portanto, junto dos Crúzios, e que, portanto, é uma mulher que não pode nunca ser abadesa. Porquê? Porque não professou a regra de Santa Clara, nem pode. Não é? Pronto, e portanto estará como vigária até que o problema se resolva. Mas o que é que acontece? O que acontece, e isto é o que é menos sabido, sabe-se apenas por ligeiros indícios, houve graves conflitos entre as freiras, afetando o bom funcionamento do cenóbio, levando Domingas Pérez a sair de Santa Clara e a refugiar-se no mosteiro do Espinho das Estradas da Ponte. E vai ficar por lá. Entretanto, no interior do convento, a revolta está estabelecida. Há dois chefes da revolta, dois professas, uma Maria Anjos e uma Constança Martins, e quando face esta revolta há uma intervenção do poder, portanto, João Martins de Soalheiras, que era o bispo que tinha um encargo de falar sobre a situação, e é lida uma carta dele, de Dom Dinis, do rei também, que quer intervir, que apaziguar a questão, para que Domingas Pérez volte e que o convento fique todo bem. Elas respondem de uma maneira que é engraçada. Não dariam para o bispo de Lisboa, tanto como por uma palha. Cá não havia com elas que ver nenhuma coisa. Isto tem a ver com elas. O pai de Lisboa era um homem encarregado por Domingas Pérez, aliás, por Dona Mor, de ficar com o controle do mosteiro. Então já não tem nada a ver. E vamos ver porquê. Entretanto, o bispo faz regressar Domingas Pérez e uma outra Dona Páscoa, que não interessa. As freiras revoltosas, quando as vê, dizem que elas não obedecem porque elas têm a seu maior. Tem outra pessoa que obedecem. E dizem que Domingas Pérez pode ser no mínimo posta a ferros. Foi ainda lida mais umas cartas, entre os franciscanos, estão franciscanos presentes, Frei Salvador, Frei Pedro Peixeira, que defendem as rebeldes, dizendo que estavam dependentes dos menores e que elas eram realmente clarissas, que não pudessem lá ao pé outros. Os que acompanham, portanto, todo o que lê a carta e tudo o resto, tenta fechar as portas. Isto é uma cena, são cenas engraçadas. As donas não querem deixar que eles se ferrem as portas.
Mas os franciscanos dizem: metendo-vos em vosso mosteiro e colhendo-vos eleixados-vos, sarrar e entroncar e fazer quanto quiserem, cá peral há de passar. Isso há tudo de passar. Então, o que é que aconteceu? Porque é que estas mulheres dizem de um momento para o outro não tem nada a ver com o Bispo de Lisboa, não tem nada a ver com a Menina de Pé? O que nós sabemos, digamos, por um testemunho, não é um testemunho estéreo, mas é com certeza verdadeiro, praticamente inequívoco, o que é que durante este período elas terão recebido uma abadesa vinda de Benavente dos Campos, o que é normal, uma mulher chamada Maria Garcia de Seabra, que terá trazido consigo outras freiras, entre elas a tal Mariana, a tal Revoltosa, e restaurando um mosteiro a vida observante e regular como a abadesa, o que permitiria que estaria presente ali um convento de Clarissas. Ou seja, que os prúsios queriam evitar, que o próprio bispo tinha medo, que era que ele disse que estabelecer um convento de Clarissas, e portanto, porque é que não se estabelecia antes, porque não havia uma abadesa, já acontecido no desenrolar destes acontecimentos. Ou seja, não há mais nenhum rastro disto, mas isto é dito por um dos menores. E por isso é que elas dizem: não, eu quero lá saber das Meninas de Pés, quero lá saber do Bispo de Lisboa, nós temos a nossa maior. A nossa maior é esta abadesa, que não é depois reconhecida, ou seja, ela desaparece rapidamente de cena, e o que acontece é que o João Martins Folhança acaba por tomar conta do mosteiro, mas felizmente as Clarissas não vão desaparecer porque, ou a Ordem de Santa Clara ali não desaparece, porque ele entrega depois o mosteiro, como nós sabemos, à Rainha Isabel, à Rainha de Santa Isabel, à Rainha Isabel de Portugal, e ela vai restaurar então a Ordem de Santa Clara já com uma nova abadesa. O que é que aconteceu a esta abadesa? O que é que foi depois desta revolta? Nós não sabemos. Toda esta situação é descrita de uma forma invulgarmente viva num documento apenas. Aliás, em dois documentos, um confirma o outro. E depois é uma questão que realmente, pronto, é pouco trabalhada, pouco tratada e é muito importante. Para as gravidades, sim, uma revolta destas, feminina, e tudo o que a envolve, revela um significativo episódio da luta desta comunidade para permanecer fiel a uma vocação e à Ordem de Santa Clara, uma vez que, tendo uma abadesa, estava institucionalmente instituída e já não havia o problema de Santa Cruz poder controlar esta casa religiosa. Portanto, resposta pessoal que conclua um chamamento, uma graça de Deus, a vocação é vivida no mundo, comunitária e individualmente, como um caminho de discernimento progressivo, em que livremente cada um responde e onde o sim e o não são duas faces da mesma moeda, porque Deus não abandona nunca. Só para terminar, as irmãs de São Damião deixam de viver comunitariamente em espírito de unidade e com voto de pobreza nestas comunidades. Portanto, não é tão claro nestas comunidades. Mas há toda uma organização propícia ao desenvolvimento da pobreza, do discernimento, da vocação e também, inclusivamente, que é importante, não é? Há uma organização, que tende para ser uma organização da liberdade. Sabemos que esta liberdade não é a liberdade do século XIX, não é? Face a esta espiritualidade e a esta proposta de caminho, tentamos, olhando para a narrativa de três situações concretas, perceber como a liberdade e a graça se afirmam nas comunidades portuguesas. Certo é que são apenas aproximações, uma vez que na Idade Média Portuguesa, nos séculos XIII e XIV, para estudo, não são conhecidos ritos femininos. São os indícios que nos levam a entender qual é a vocação das mulheres e como a vivem pessoal e comunitariamente. Obrigada.